Saudações, sejam muito bem-vindos a este canal que tem como nome Mindália Televisão. Aqui e no grupo Mindalia.com partilhamos conhecimentos e informações que podem resultar transformadores na sua vida. Queremos levar a partilhar pelo mundo inteiro realmente conhecimentos que acreditamos que pode trazer mais bem-estar, mais saúde, mais conhecimento de quem somos, o que fazemos aqui e por onde vamos, quem sabe. Portanto, todas as formas, todas as áreas do conhecimento podem ter aqui lugar neste canal, que tem como esse principal objetivo, como dizia então, a partilhar esses conteúdos com o máximo de pessoas possível. Temos para isso 3 canais, este canal, Mindália Televisão, na língua portuguesa, temos ainda o canal da língua inglesa, Mindália TV, e também o canal da língua espanhola, Mindália Televisión. Portanto, se comunica nestes outros 2 idiomas, também pode consultar os outros nossos 2 canais, e recomendo que o façam efetivamente, porque com certeza que a informação que lá estará vai com certeza interessar-vos. Sem mais demoras, dizer-vos que hoje temos como convidada a Cleo Martins e vamos falar sobre um interessante tema, neste caso relacionado com a saúde, e não só, bem-estar, quem sabe, também, não é assim, Cleo? Ela já nos vai confirmar tudo. Vamos falar sobre vitalidade e também a alimentação. Como é que podemos, através da nossa alimentação, ter mais vitalidade na nossa vida? Também dizer-vos que a Cleo Martins é escritora, com 3 livros publicados, é chefe em alimentação viva e conselheira em educação da saúde através do Sprout Raw Food, acho que disse tudo bem, de Roswell, na Geórgia, idealizadora também do Gourmet da Horta, um espaço de alimentação saudável, consciente e sustentável em Campinas, São Paulo, e dedica-se à alimentação saudável, dando também palestras em empresas e ministrando cursos sobre este tema da alimentação viva e sobre os seus projetos, com certeza. Antes então de começarmos e passarmos aqui a palavra à nossa convidada, a Cleo, também comentar, ou fazer aqui algumas pequenas ressalvas, é que com os vossos pequenos gestos de colocar gosto nos nossos vídeos, de fazer comentários positivos sobre eles, impulsionam esta informação ou estes vídeos, já que está a dizer diretamente, ao fazer essas pequenas ações, ao YouTube que estes vídeos são importantes e o que acontece de forma automática é que eles chegam a cada vez a mais pessoas, sobretudo a pessoas que procuram conteúdos e informações nestas áreas do conhecimento e com este tipo de informação. Também, e por último, dizer-vos que há um chat que podem ver no vosso telemóvel e também no vosso computador. Esse chat podem usá-lo para fazer os vossos comentários e também as vossas questões, que no final, então, desta apresentação, Cleo com certeza irá responder a todas elas. Sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, que está aqui já preparadíssima e sorridente, como sempre, e bem disposta. Cleo, obrigada por aceitares o nosso convite, estás aqui mais um dia em Mindália. E passo-te então a palavra e espero que tenha dito bem todos aqueles nomes que estava aqui no teu currículo. Não sei se disse. Se não disse, tu corrige-me. Não, mas é isso mesmo, está tudo certo, está tudo correto. Estamos então a escutar-te. Ok, bom, grata novamente pelo convite, né, Vera? Segunda vez no Mindália, e hoje falar sobre a vitalidade através dos alimentos. Então, tudo começa na alimentação que entra na nossa boca, mas é lógico que para uma pessoa ter uma qualidade de vida, ela também vai precisar de movimentar outras partes da vida dela, né, alimentar o corpo dela com atividade física, a mente dela com bons e elevados pensamentos, mas o nosso foco aqui é a alimentação. Que tipo de alimentos, que tipo de rotina alimentar uma pessoa deve ter para ela ter mais vitalidade, para ela ter uma vida longa com qualidade e não cheia de medicamentos, né? Então, acho que o primeiro passo é entender como é que o nosso organismo funciona e, a partir daí, sim, começar a falar sobre esses alimentos. Então, tudo que nós colocamos dentro de nós se transforma no que nós somos, né? Na nossa pele, nos órgãos todos. Então, tudo que nós colocamos dentro de nós passa a fazer parte de nós. Então, a gente tem que pensar o quê? É uma grande casa. Como é que eu estou cuidando dessa grande casa? Como é que eu estou limpando ela? Como é que eu estou drenando ela? Como é que eu estou hidratando ela? Então, é ter esse tipo de pensamento. Como é que o nosso organismo funciona? Durante a noite, ele faz eliminação de toxinas,
No final da manhã, ele termina essa eliminação de toxinas, então, por isso que a gente deve ter um grande pequeno almoço, um grande café da manhã, em termos de qualidade, em termos de nutrientes, não de volume, não de quantidade. Então, pensar bem no que você está colocando para dentro do seu organismo logo que você acorda. Se ele está fazendo essa limpeza durante a noite, e que toxinas que são essas, né? A toxina do alimento, do estresse do dia a dia, da poluição do ar, tudo isso gera toxina. E é à noite que o nosso organismo faz essa eliminação. Então, quando chega de manhã, qual é o ideal? Começar com água, que aí você está ajudando a jogar tudo para fora. Então, começa com meio copinho de água, depois vai aumentando até 2 copos de água de manhã, que seria o ideal. Eu tomo essa água já há muitos anos, o dia que acontece de não, né, eu estou viajando, alguma coisa assim, e eu não tenho água para tomar, eu sinto sede. Então, ou seja, meu organismo já está habituado, mas quando eu iniciei era difícil, que essa é a maior dificuldade das pessoas, introduzir a água em jejum. Logicamente, depois de lavar os dentes e a língua. Aí depois ela vai ter o pequeno almoço dela, de preferência alguma coisa líquida também, porque esse processo de eliminação de toxinas, ele vai terminar à volta das 11 da manhã. Então, quanto mais líquido você colocar no seu organismo, melhor. Líquido de qualidade. Aí eu faço sempre uma comparação com uma pessoa que está limpando a casa dela. Ela não joga água suja para limpar o chão. Ela joga uma água limpa, uma água de qualidade. A mesma coisa é essa água que nós vamos colocar dentro do nosso organismo. Colocar sucos naturais, feitos na hora, sempre com limão, que ajuda a alcalinizar o nosso organismo. Aí depois, um pequeno almoço, na verdade, vai ser o lanche do meio da manhã. Porque aí o que aconteceu? Esse café, esse pão, isso, o que a pessoa tem o hábito de comer quando ela levanta, ela vai levar lá para o meio da manhã. Na hora do almoço, começar com uma salada gigantesca. Mesmo que seja inverno, é muito importante comer coisas cruas. Então, comece com uma salada grande, depois passa para a refeição principal. E esquece a sobremesa. A sobremesa vai ser o seu lanche da tarde. Depois eu venho explicando sobre tudo isso. Aí, depois, o lanche da tarde precisa ser alguma coisa que dê sustento para você, que você consiga chegar à noite e com a fome controlada para não comer todo o armário, todo o frigorífico, né? Tirar lá tudo que tem lá dentro e comer. Então, alguma coisa que traga sustentação, alguma coisa com fibra, isso pode ser cozido ou cru, mas se for cru, seria o ideal. E aí, à noite, comer pouco. Então, para dar tempo para o seu organismo fazer a eliminação de toxinas. Dar um descanso para ele. E aí nós podemos pensar nos bichos, principalmente nos pets, né? Nos gatos, nos cães. Quando eles não estão bem, eles jejuam. Eles se recolhem e eles jejuam até melhorarem. Então, e nós não, nós temos o hábito de tomar o medicamento e seguir a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Então, quando a gente tem algum sintoma, alguma dor, algum enjoo, alguma coisa, é o nosso organismo conversando conosco. E a gente precisa de dar atenção para ele. E respeitar o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo o quê? Descanso, descanso da carga de trabalho que está muito grande, do estresse que está demais. Que tipo de descanso ele está pedindo? É o overeating, né? Tem pessoas que comem em excesso também. Hoje em dia é super comum. A pessoa não presta atenção ao ato de comer. Ela come falando ao telemóvel, ela come teclando no computador, ela come numa reunião. E ela não presta atenção ao ato de comer, e come muito mais do que é necessário. Então, isso também prejudica o nosso organismo. Então, ter vitalidade através dos alimentos primeira coisa, é prestar atenção aos sintomas, aos sinais que o seu corpo está dando. Ele infecciona, ele inflama, ele dói, são sinais. E aí a gente dá atenção para ele e fazer os contornos para que ele volte ao estado normal dele. Então, é assim que um organismo saudável funciona. À noite, fazendo a eliminação de toxinas, de manhã, fazendo toda a absorção de nutrientes. Então, por isso que é importante ter uma refeição densa em termos de nutrientes, para que nosso organismo consiga se nutrir. Depois vai diminuindo a quantidade e chega à noite e come menos. Isso já vai garantir uma grande vitalidade para a pessoa que praticar esse tipo de alimentação. E depois, quais são os alimentos que trazem essa vitalidade toda? Os alimentos industrializados, eles cresceram, assim, assustadoramente no pós-guerra. Durante a guerra, criou-se as conservas em lata, criou-se a comida que podia ser transportada, que não precisava de refrigeração.
E foi uma tecnologia cara. E a partir de então começou a ser comercializado para as pessoas poderem armazenar nas casas delas. Mas são alimentos carregados de aditivos, de conservantes. Se nós temos que pensar o seguinte, um alimento que dura 2 anos na prateleira de um supermercado, ele não pode ser bom para o seu organismo. Comida de verdade é comida que estraga. Para ser comida de verdade, para nutrir o nosso organismo, precisa de ser uma comida que estraga. Uma comida que fica 2 anos na prateleira do supermercado ou da sua casa, ela é realmente muito prática, porque tu compras e deixa lá guardado, assim, meses, e não tem nenhum problema com isso. Mas para o seu organismo, isso não tem nada de prático, nada. Porque tudo que é industrializado tem sal, açúcar e gordura, esses conservantes todos, tem os aditivos sintéticos, tem os corantes, que provocam muitas alergias e que acidificam o nosso organismo. Então, o organismo com vitalidade, o organismo saudável, é aquele que é ligeiramente alcalino. Então, isso é química, né, uma escala aí de 1 a 14, 1 é o máximo da acidez e 14 é o máximo da alcalinidade. E para nós estarmos em equilíbrio, internamente, nós precisamos de estar entre 7,36 e 7,42, ou seja, ligeiramente alcalinos. Estando ligeiramente alcalinos, nós passaremos longe de doenças e nós teremos vitalidade. E não é comendo alimentos industrializados que nós vamos manter essa vitalidade. Não é, levando uma vida sedentária que nós vamos manter essa vitalidade. E não é tendo pensamentos destrutivos. Então, a gente tem que prestar atenção em 3, que eu chamo de pilares. É o pilar da alimentação que entra na boca, é o pilar da alimentação. Nós somos seres de membros, nós somos seres de movimento. Então, é a atividade física e é como você alimenta a sua mente. É ter pensamentos nobres, elevados, praticar a compaixão, o desapego, o perdão de si mesmo, né? Quando a gente tem alguma coisa com alguém, na verdade, nós temos conosco, que nós é que ficamos com isso na nossa cabeça, que vai crescendo, 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 e que vai gerando toxinas para o nosso organismo. Então, ou seja, o meu foco é a alimentação que entra na boca, mas eu não consigo não falar nesses outros pilares também. E aí, como manter essa vitalidade no nosso dia a dia, que é esse corre-corre, ninguém tem tempo para nada, a pessoa trabalha, né, ela sai de casa às 6 da manhã, ela chega em casa às 8 horas da noite, sem energia nenhuma para ir para a cozinha. É tentar se organizar para comer coisas mais cruas. O cru é muito prático, não precisa de ficar 2 horas na cozinha preparando. O cru é simplesmente ralar, cortar, fazer cubinhos e colocar molhos gostosos, colocar especiarias gostosas, e tem ali uma refeição muito prática, crocante, colorida, e que traz toda essa vitalidade para o nosso organismo. Tudo que é cozido, absolutamente tudo que é cozido, mesmo que seja extremamente saudável, sendo extremamente saudável, não tem enzimas. Nosso organismo precisa de enzimas para funcionar, e não é só o organismo humano, as plantas precisam de enzimas, os bichos precisam de enzimas. Como nós fomos nos afastando desde a guerra, né, e aí começou esse processo desenfreado de produtos industrializados, ultra, mega processados, então nós fomos nos afastando da natureza, e hoje a maioria das pessoas, e assim, a nível mundial, elas comem coisas prontas que abrem e colocam na boca, que abre e coloca no micro-ondas. Isso é que vai minando a saúde dessas pessoas. E é uma coisa que acontece gradativamente, não é de ontem para hoje. Gradativamente vai acidificando o organismo, gradativamente começa a se desenvolver patologias. Então, é muito importante comer coisas cruas. O cru contém essas enzimas que nós precisamos. Nosso organismo produz enzimas. Quando nós mastigamos, e aí é muito importante o ato de mastigar, comida cozida, nós mastigamos 4, 5 vezes e engolimos. O cru, a gente não consegue fazer isso. Nós temos que mastigar, mastigar, mastigar. E aí, a nossa saliva, ela está cheia de enzimas. Quando chega lá dentro do nosso estômago, o processo digestivo já começou aqui. E aí, depois, quando chega lá no intestino, porque é o intestino que absorve os nutrientes, a função do intestino não é de expelir
aquilo que já não serve mais, mas assim de absorver os nutrientes, e aí sim depois faz o descarte. Então, quando chega lá no intestino, chega cheio de nutrientes, para que esse organismo faça a absorção. Quando a gente come o cozido, tem nutrientes? Tem, mas não tem enzima. E aí, qual que é o problema de não ter enzima? Toda a produção de enzima fica concentrada na digestão. Só que não é só a digestão que precisa de enzimas, todos os nossos órgãos precisam de enzimas. E hoje existem pessoas que esgotaram a produção de enzima do seu organismo e que precisam de tomar cápsulas de enzimas sintéticas. Então, como manter essa vitalidade? Comendo cru. Não precisa de comer 100% cru. Eu sou chefe em alimentação viva, que é essa alimentação crua. Eu não como 100% cru. Até porque aí eu vou tirar outro tipo de toxina, que eu não vou conseguir socializar. E a socialização faz parte, né? Nós somos seres de estar juntos, de estar em comunidade, nós não somos seres que vivem isolados. E assim sendo, se eu for comer 100% cru, para onde eu for, eu tenho que levar minha comida. Não deixarei de receber convites. Então, isso também gera toxina, então tem que ter equilíbrio. Mas o importante é comer coisas cruas ao longo do dia. Como? Eu posso comer uma peça de fruta se eu não como nada. E prestar atenção, se for o caso, ter um caderno e anotar, fazer como se fosse um diário. Meu pequeno almoço eu comi isso, no almoço eu comi isso, e vai anotando. E pensa mais ou menos em percentual. Quanto hoje eu como de coisas cruas ao longo do dia, ao longo da semana. E tenta ir aumentando gradativamente. Assim como gradativamente a mastigação vai sendo melhorada também, com a inclusão desses crus. Aí começa o quê? Com as peças de fruta. Fruta não é o ideal, porque ela contém muito açúcar. O açúcar também não é uma coisa saudável. Mas é um start, é uma forma de iniciar, para começar a sentir essas crocâncias todas, essas cores, esses aromas. E depois começa a incluir outros alimentos. A abobrinha crua é deliciosa, que seria courgette, pepino cru, chuchu cru, que é delicioso. Então, nós podemos fazer espaguetes. Então, hoje, nos supermercados, assim, é muito comum de se encontrar o espirilizador, que é uma forma de fazer o espaguete mesmo. Então, ao invés de usar uma massa de trigo, que não é saudável, hoje cada vez mais pessoas intolerantes ao glúten, usa, então, algum legume. Então, posso fazer de cenoura, de abobrinha, que é a courgette, de chuchu, e assim, eu estou pensando nesses que seriam os mais próximos para a cor ficar mais parecida com esse de trigo. Mas depois posso entrar também com, por exemplo, uma beterraba. E aí eu faço ali um espaguete mais escuro. Eu posso colocar batata doce. Então, eu fiz esse espaguete. O que é muito importante? São os temperos. Então, fazer um delicioso molho de maracujá, de limão, de alguma fruta cítrica, de abacaxi, de ananás, e colocar especiarias. Dependendo do que nós estamos preparando, a gente vai escolher essa especiaria. Então, eu tenho ali uma refeição deliciosa que, inicialmente, vai substituir uma salada, não um prato principal. Depois come aquilo que é cozido, que traz, né, que é o comfort food. A gente também tem essa questão da memória afetiva e da comida que traz essa sensação de conforto, de aconchego. Então, coloca esse espaguete, por exemplo, né, como uma salada. E depois, no verão, é possível comer ele como uma refeição principal. Nos dias quentes, nosso organismo ele não precisa de tanto alimento. Nós sentimos menos necessidade de nos alimentarmos de coisas densas, pesadas e quentes, calóricas, cheias de gordura. Então, aí sim entram esses alimentos. Eu não quero fazer esse espaguete. Corta tudo em cubinhos pequenininhos e ali cria-se como se fosse uma salada que eu chamo de confete. Né? Aí, em casa, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas coloca diversos vegetais, todos em cubinhos, e esses temperos. E deixa marinando por 2 horas, se quiser deixar de um dia para o outro na geladeira, fica delicioso. Então, assim, a crocância, as cores e essas enzimas que nós precisamos para ter essa vitalidade. Então, para garantir vitalidade para o nosso organismo, eu estou dando exemplos de coisas cruas. E aí, uma outra coisa que é importante falar, eu estou dando esses exemplos e a pessoa pensa assim, eu vou comer batata doce crua?
E nós temos que pensar o seguinte, nós somos extremamente adaptáveis. Extremamente adaptáveis. Uma pessoa vive num país tropical, se ela for viver num país nórdico, ela vai se adaptar àquele país. Ela vai começar a comer as comidas ali, ela vai se adaptar àquele clima. E o nosso paladar também é extremamente adaptável. Então, a pessoa dizer assim, eu não gosto de legumes, eu não gosto de frutas, eu não gosto de folhas, de verduras. Eu vejo isso como uma estupidez muito grande. Porque não é o que o nosso organismo precisa. E aí a pessoa fala assim, eu gosto de ter a liberdade de escolher o que eu como. E ela não percebe que ela não tem essa liberdade, porque ela come sempre a mesma coisa. Ela come o pão, o queijo, o fiambre, no almoço ela come a sopa, ela come a batata frita, o bife, o feijão, o arroz, e ela come sempre isso. Então, por isso que é importante ter um caderninho, anota segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E anota. Faz isso durante 3 semanas e observa qual é a liberdade que eu tenho depois que eu olho esse meu relatório, depois que eu olho tudo isso que eu anotei. Eu tenho realmente a liberdade? E o nosso paladar, sendo extremamente adaptável, nós conseguimos incluir novos alimentos, sim. Então, inicialmente, não tirar nada, só incluir. Vai incluindo esses alimentos crus e, passo a passo, começa a diminuir esses alimentos ultra mega processados. Assim, essa mudança é mais fácil. Porque se nós fizermos a mudança radical, o que vai acontecer? Nós vamos tirar toxinas porque nós vamos ter vontade, que o nosso organismo está dependente daqueles alimentos. A alimentação provoca dependência, sim. O açúcar causa uma dependência enorme. Da pessoa depois sentir enxaquecas, dores de cabeça, ficar extremamente irritada. Então, causa dependência física. Então, por isso que é importante ir diminuindo aos poucos, começar com essas frutas para entrar com açúcar de um pouco, né, com um pouco mais de qualidade. E aí fazer essas mudanças aos poucos. E oferecer ao seu organismo aquilo que ele realmente precisa, para que você chegue aos 80 anos, jogando o seu tênis, fazendo a sua caminhada, completamente lúcido. Isso é que é o mais importante. E não chegar nessa idade com uma cartela gigante, onde se toma ali 15, 20 comprimidos por dia. Então, a qualidade de vida através do alimento é isso. É nós priorizarmos os alimentos dentro da safra. Hoje em dia eu percebo que as pessoas não sabem safra de alimento nenhum, elas percebem pelo preço. Se está caro, é porque está fora da safra. Quando está mais barato, está dentro da safra. Nós precisamos de comer aquilo que a natureza está nos fornecendo. E a natureza é muito sábia. Então, se ela oferece para nós melões, melancias no verão, é para refrescar internamente. Se no inverno ela nos oferece os cítricos, é para prevenir as gripes e para manter o nosso sistema imunológico bem. Então, tentar comer dentro da safra, comer o máximo de coisas cruas diariamente, se abrir para essa alimentação extremamente colorida, crocante e cheia de aromas, e não pensar, mas o saudável, não gosto. A pessoa não dá a oportunidade. Então, o primeiro passo é assim, trabalhar a cabeça dela, estar disposto a. Quando nós estamos dispostos, tudo é mais fácil, tudo é mais gostoso, é mais saboroso e dá menos trabalho. Se não houver essa predisposição mental, não adianta tentar. Vai ser tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e frustração, até que ela vai chegar ao ponto né, chegar à conclusão que é melhor continuar comendo do jeito que se come mesmo. E é engraçado isso, porque uma pessoa que come muito mal, ela não tem, sabe, um dia lindo de sol, ela não tem a menor disposição de sair para fazer uma caminhada. Ela não tem a menor disposição para encontrar pessoas ao ar livre. Ela prefere ambientes fechados, ela prefere estar na frente da televisão, ela prefere fazer pequenas caminhadas dentro de um shopping center, mas bem pequenas mesmo, até na hora de estacionar, estaciona o mais próximo possível da entrada. Então, eu acho que, assim, o que é muito importante é prestar atenção, como é que eu estou dentro desse universo, dentro do mundo, né? Como é que eu me comporto? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? E aí, quando nós melhoramos a nossa qualidade de vida, todo o nosso entorno fica melhor.
Porque tendo mais vitalidade, nós temos melhor humor, nós somos mais positivos, isso acontece naturalmente, isso não é uma busca, isso acontece naturalmente. Então, nós temos melhor humor e as pessoas se aproximam mais de nós. E aí, a nossa energia é uma energia que tem muito mais brilho. Então, quem que vai se aproximar de nós? Pessoas com esse brilho também. Então, todo o nosso entorno fica melhor. O que mais que eu posso dar de exemplo de alimentação? Que eu sempre digo que nós gostamos é do tempero. Então, por isso que eu falo de espaguete, falo de cortar em cubinhos. Mas nós podemos fazer em fatias, por exemplo, uma courgette, fazer fatias dela para fazer uma lasanha sem a massa. O universo da alimentação crua é assim, é uma loucura, sabe? É uma riqueza. Nós podemos germinar sementes de girassol, packs de abóbora, as próprias lentilhas, nós germinamos, e nesse processo de germinação, que é colocar na água, enganar a semente, né, como se ela fosse virar uma planta, então a gente coloca ela na água para eliminar todos os antinutrientes, todas as toxinas, e sem cozinhar, comemos desse jeito. A crocância é deliciosa, e aí, novamente, um delicioso molho para acompanhar. Será que tem alguma coisa para complementar? Eu acho que é isso. Não sei, Vera, tudo que eu falei faz sentido? Tu queres me colocar alguma questão que eu não tenha abordado? Oh, Cleo, eu tenho uma coisa para te dizer, que é sempre que eu te ouço, eu fico com esta incrível sensação de que é tão fácil comer saudável. Isto, isto é um dom que tu tens, não é? Mas é porque é muito fácil. Porque quando tu pensas assim, bom, domingo eu vou fazer um almoço especial, porque eu vou chamar pessoas para vir aqui para casa. Então, eu tenho que levantar às 8, às 7 da manhã e vou ficar 4 horas cozinhando. E aí as pessoas vão sentar na mesa, vão comer em meia hora e não vão nem me agradecer. Aí, quando eu penso nesse cru, eu não preciso de levantar às 7, às 8 da manhã para fazer essa refeição. Eu posso começar a preparar ela no dia anterior, colocando essas sementes para germinar, por exemplo. E aí, no dia, meia hora antes, eu consigo preparar tudo. E eu ainda posso chamar essas pessoas para me ajudarem. Então, transformar isso, sabe, numa coisa gostosa, onde está todo mundo na cozinha, tomando alguma coisa, bebericando, conversando e preparando. Então, assim, é muito fácil. Sabes o que é que eu sinto também? Que é uma questão cultural. Nós não temos, o que nós temos por hábito é convidar as pessoas à nossa casa quando elas chegam, já temos o jantar preparado, enfim, e quase que fica mal visto nós fazermos o que tu estás a dizer, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas que se interessam por este tipo de conteúdos que aqui partilhamos em Mindália sejam assim, mas acho que ainda muitos de nós têm este hábito que leva para as suas vidas, sabes? E é muitas vezes esta questão que também é quebrar o paradigma, não é? Sim, eu acho que assim, nós devemos constantemente fazer porque tudo muda, né, muito e muito rapidamente. Então, eu acho que essas pequenas mudanças, aí eu vou dar um exemplo meu. Teve uma altura que eu vivi em Matozinhos, que eu amo, e nós sempre gostamos de receber pessoas em casa. E aí começou a ficar comum a pessoa falar assim, eu posso chegar um pouquinho antes para te ajudar? Porque eu acho que é essa vontade, essa forma amorosa que eu falo sobre o alimento que atrai. Então, as pessoas queriam chegar mais cedo para me ajudar. Então, o que eu comecei a fazer? Não, todo mundo chega no horário, só meia hora antes, que é o suficiente para, né, a comida não ficar pronta 10 horas da noite, todo mundo morrendo de fome. E isso começou a acontecer naturalmente. Então, acho que depende muito da abordagem, que realmente não faz parte da nossa cultura chamar uma pessoa para nossa casa e aí sim preparar. Mas se a gente tem uma outra abordagem, olha, eu estou querendo fazer umas coisas diferentes, super práticas, fáceis, vocês não querem chegar mais cedo para a gente fazer juntos e assim vocês aprendem também? Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, depois vocês vão ficar me perguntando como é que você prepara isso, e assim todo mundo já prepara junto, já aprende junto, e aí depois a gente passa para essa ceia deliciosa, para esse jantar delicioso, para esse almoço delicioso. É uma excelente dica para nós colocarmos em prática. Porque eu vejo assim, as coisas funcionam muito dentro da sutileza. Tudo que é sutil
é mais fácil de nós conquistarmos, sabe, quem está à nossa volta. E em todos os sentidos. E eu falo isso muito para os meus alunos. Falo, olha, vocês estão aprendendo coisas super legais aqui, mas não chega em casa impondo, sabe? Experimenta isso. Não. Faz aquilo que você que já está habituado a preparar em casa, o convencional, faz o que está aprendendo aqui, deixa as duas possibilidades ali, não priva as pessoas em casa daquilo que elas já estão habituadas, mas oferece. E aí, experimenta, não diz nada disso. Vai lá, tira, experimenta, sai andando, dá um exemplo. Mas, assim, esteja atento que a pessoa esteja vendo, e aí ela vai ficar curiosa, ela vai lá e vai experimentar. Então, assim, é na sutileza que a gente consegue trazer as pessoas à nossa volta e trazer essa consciência para elas. E respeitar. Tem aquelas pessoas que não vão ter consciência mesmo, é cada um no seu tempo, e quem não chegar nesse tempo, que, assim, nós colhemos sempre, né? Seja lá o que nós estivermos plantando, um dia a gente vai colher. Então, se eu estou comendo mal hoje, porque eu adoro o sabor e não interessa o que está entrando aqui dentro, essa pessoa lá na frente, ela vai pagar as consequências. E aí, é a opção de cada um. Mas nós podemos, de forma sutil, tentar aproximar essas pessoas todas que nós gostamos, que são queridas na nossa vida. E com relação às refeições, eu acho que essa é uma dica bem bacana mesmo. E para as festas de criança também, que eu acho que é muito bacana, porque assim, o que acontece numa festa de uma criança? Está se comemorando mais uma primavera que essa criança está entrando, né? Então, ela está fazendo 2, 3, 4, 5, está se comemorando a vida. E aí, como é que nós comemoramos a vida? Oferecendo coisas que só estragam a vida. Então, nós oferecemos doces carregados de gordura de baixa qualidade, carregado de açúcar, carregado de ingredientes que trazem muitas alergias, que é o caso dos leites todos e derivados. Por que não, dependendo da idade da criança, convidar todas as crianças para prepararem essa festinha? Então, ter coisas preparadas, e aí como uma atividade. A criança adora botar a mão na massa. Então, não tem o que fazer com as crianças, vai chamar um palhaço, ok, pode convidar também, é bacana, mas é uma criança de 4 anos, por exemplo. Então, pega as frutas coloridas, transforma isso num creminho. Então, cada criança vai ganhar um potinho e vai criar ali o seu arco-íris. E aí ela vai dar de presente para outra criança, sabe? Então, atividades. Então, assim, de forma sutil, a gente consegue ir conquistando, desde criança até terceira idade, até a melhor idade. Excelente sugestão, Cléo, gratidão. Vamos então fazer aqui uma breve pausa para recordar a todos os que nos estão a ver que Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como uma das principais missões partilhar conhecimentos e informações que podem resultar transformadores ou trazer uma nova consciência para o ser humano. Já sabe que uma das formas que tem de nos apoiar é subscrevendo o nosso canal, portanto, se não o fez, faça-o agora mesmo. Apoie o nosso canal e os conteúdos e os profissionais que aqui de forma diária, em Mindalia.com, partilham com todos vós informações e dedicam o seu trabalho a fazer e a ter como missão, efetivamente, esta partilha destes conteúdos, assim como as pessoas que vamos convidando e vão aceitando partilhar aqui connosco estas informações e estes conhecimentos. Com certeza que também terão no seu coração esta partilha, levar mais longe estas informações que com certeza também elas acreditam que sejam transformadoras. Da parte da Cléo, não tenho dúvidas que assim é. Cléo, temos aqui já alguma questão no nosso chat. De qualquer forma, tu falavas então nessas ideias, não é? Que nós podemos aproveitar para transformarmos, no fundo, as nossas relações, porque na verdade acaba por ser isso, não é? Às vezes focamos tanto no exterior que os outros não aceitam, quando nós próprios também, se calhar, ainda queremos manter aquele padrão, porque também temos esse hábito alimentar, não é? Sim, é porque, assim, eu acho que é uma questão de zona de conforto. Nós nascemos dentro desse universo, crescemos dentro desse universo, então, mesmo que essa zona de conforto não seja confortável, ela é conhecida. Então, o primeiro passo é nós nos conscientizarmos disso, e aí sim a gente consegue ir se aproximando e trazendo essas outras pessoas.
E assim, e a aceitação delas é deliciosa, isso que é o mais interessante de tudo. Elas passam, o respeito que elas têm pela sua forma de estar no mundo é uma coisa gostosa de sentir. Mesmo que ela não tenha essa opção, ela olha com vontade, olha, eu quero também, eu não consigo ainda, mas eu quero também. Então, é muito gostoso isso. Vamos então aqui ao nosso chat. Tem aqui uma pergunta da Lisete, que nos escreve da Costa Rica e diz assim: se eu quiser perder peso, posso substituir a refeição da tarde por suco de fruta e vegetais? Agora estou a tentar comer mais vegetais no almoço. Obrigado por todas as dicas. Olha, é assim, é uma ótima substituição, sim. Só que o suco não vai te trazer saciedade. Então, o que vai acontecer? A não ser que seja um smoothie que tenha fibra, que seja preparado com frutas bem densas, a banana, a manga, que são calóricas, né? Mas é necessário que traga saciedade, porque senão depois o que vai acontecer? No horário do jantar, a gente chega em casa com muita fome, nós não temos controle, a gente acaba comendo mais do que o necessário. Então, assim, para perder peso, o que é importante? Prestar atenção na mastigação. Prestando atenção na mastigação, a gente já vai comer menos, porque aí, mastigando bastante, dá tempo de chegar a informação para o nosso cérebro que já tem alimento ali. Então, a gente come aquilo que realmente nosso organismo precisa. Hoje, é natural que a maioria das pessoas, eu arrisco até dizer que perto dos 100% mesmo, das pessoas comem além daquilo que nosso organismo precisa. Mesmo que seja uma pessoa em forma, magrinha, ela come além daquilo que nosso organismo precisa, porque come rápido e não presta atenção. Então, esse é um ponto que vai ajudar a perder peso. E aí, esses legumes, ótimo. Então, pode preparar os bolzinhos, pode preparar potinhos, levar para o trabalho, porque tem pessoas que gostam mais de coisas doces e outras que gostam de coisas mais salgadas. Se for, o seu caso for de comer coisas mais salgadas, esses legumes, como se fosse uma salada mesmo. Fantástico, porque vai trazer saciedade para aguentar até o horário de jantar. Mas não, mas eu gosto muito de coisas doces. Ok, então, coloca ali, faz mix em quantidades pequenas, coloca oleaginosas, qualquer tipo de castanha ou de semente que contenha gordura, e alguma fruta desidratada, tâmara, ameixa, damasco. Então, coloca isso em pequena quantidade, porque tem bastante fibra. É calórico? Mas é uma caloria com valor nutricional. E a quantidade que deve se comer é pequena, que é para trazer sustentação, né? A pessoa se sentir saciada até chegar ao horário do jantar. Então, essas substituições são ótimas, principalmente se a substituição é de produtos refinados. Os refinados, eles trazem a falsa sensação de saciedade, porque é uma energia rápida, mas é uma energia também que, assim, depois de 2 horas a gente já sente fome novamente, mesmo que sejam integrais. Eu como uma bolacha integral, eu como um pão integral. Ainda assim, é uma energia rápida, e é uma falsa energia, na verdade. Perfeito, Cléo. Olha, aproveitando aqui esta questão e o que tu estavas a explicar também, sabes o que é que acontece muito comigo? Eu não sei se talvez seja uma questão que surja com frequência às pessoas e pode ser interessante, que é, por exemplo, quando eu tomo batidos ou então como sopas, o meu organismo, passado meia hora, eu já estou cheia de fome outra vez. Eu preciso comer mais qualquer coisa. E eu costumo dizer isso quando muitas vezes as pessoas falam sobre a alimentação, comer saudável. Eu, na verdade, eu tenho alguma dificuldade, porque se eu não coloco o pão, ou o arroz, ou a massa, o meu organismo, passado meia hora, eu estou cheia de fome. Não sei se acontece com muitas pessoas, mas eu sinto isso. Não, é comum isso. É comum, e aí o que acontece é o efeito psicológico. Porque quando nós comemos uma massa, e geralmente essa massa é de farinha branca, a digestão dela é muito rápida. E ainda grande parte desse carboidrato dentro do organismo, ele se transforma em açúcar, que aí traz aquela sensação de leseira também, de sensação assim, eu preciso descansar, preciso de uma siesta. Então, isso também não é bom, né? E aí, quando nós comemos uma sopa, qual que é o problema da sopa ou
desse suco mais denso, mais cremoso, é que nós não mastigamos. E aí a gente tem a sensação, a gente pode tomar um balde de sopa, mas se nós não mastigarmos, a gente tem a sensação que nós não comemos ainda, que nós estamos com fome. Então, aí, são os pequenos truques. Então, eu tenho uma sopa deliciosa, cremosa, e eu vou jogar ali em cima umas sementes de abóbora, péptides de abóbora, por exemplo, que aí eu vou mastigar. Então, eu estou tomando esse creme e estou mastigando essa semente. Ou eu tenho uma cenoura em cubinhos, ou eu tenho uma beterraba em cubinhos. E aí eu mastigo, e isso entra cru. Então, é uma sopa quente, traz, né, o comfort food, com um alimento cru que traz essas enzimas. E a mastigação vai trazer a saciedade. Aí, ok, então, nesse suco mais denso que eu estou tomando, nesse batido, coloca uma castanha. Pega a castanha, quebra em pedacinhos, e aí, na hora que estiver tomando, já vai mastigar essa castanha. Também vai trazer a sensação de saciedade. É psicológico isso. Cleo, fala sério. É? É psicológico isso. Essa sensação, ai, já tô cheia de fome já, depois de 2 horas, depois de meia hora. É psicológico isso. Eu ia chorar que é verdade. Vamos então aqui novamente ao nosso chat. O Vitor, que nos escreve do Brasil, diz assim: qual a melhor forma de ingressar na alimentação viva para quem já é vegetariano? Ai, que bom, já é vegetariano, já está mais fácil. Não que a alimentação viva necessariamente deva ser vegetariana ou vegana. Existem pessoas que se alimentam 80%, 70% de alimentos crus e que não são nem vegetarianos nem veganos, são onívoros. Mas eu acho que isso já ajuda bastante, porque é uma pessoa que já tem um paladar, ou não, né? Não sei se é o seu caso, Vitor. Que tem muitos vegetarianos que só comem coisas processadas também. Mas, enfim, para entrar dentro da alimentação viva, eu acho que o mais simples é ir pelas preparações mais práticas. As preparações que, eu esqueci de colocar a semente para germinar ontem, então aí vai e come qualquer coisa. Então, evitar os germinados no início. Pegar as coisas que podem ser transformadas na hora. Então, são os vegetais, as folhas e as frutas. Esses vegetais, transformando eles em vinagretes, transformando eles em... Pode germinar quinua, por exemplo, aí faz um tabule, só que ao invés de usar aquele, né, o triguilho que se faz aqui, usa-se a quinoa, que é super saudável, ela é germinada, e a germinação da quinoa é mais rápida. O ideal seriam 6 horas, mas 2 horas já é o suficiente já. Ela já vai ter uma crocância úmida, gostosa. Usar e abusar dos sucos, suco verde de manhã e de outras cores também, né? O suco verde é porque é o carro-chefe da alimentação, e tem uma riqueza de nutrientes muito grande. E ele é o ideal ser tomado de manhã. Mas ao longo do dia, ir tomando frutas batidas. Então, bate ela, mas não bate completamente, deixa pedaços ainda. De preferência, comer a própria fruta, porque assim a gente não destrói essas fibras todas. Então, acho que assim, começa passo a passo, step by step, vai aumentando. Eu como 10%, passei a 20%. O que seria o ideal? Eu vejo 50-50%. 50% de alimentos crus, 50% de alimentos cozidos. Conseguiu chegar a 70%, 80%? Fantástico. Com recaídas, é lógico. Quando viaja é mais difícil. De vez em quando fico cansada. Não, agora eu quero comer um pouquinho mais de coisas cozidas. Mas, assim, tentar manter os 70%. Mas se chegar nos 50%, tá, assim, para lá de fantástico. E não tentar fazer isso de ontem para hoje. Fazer aos poucos. E observando as reações do organismo. Porque o que acontece? As pessoas falam assim, a alimentação viva não foi boa para mim, porque eu tive distensão abdominal, eu tive muitos gases, a minha digestão ficou esquisita. Mas imagina só, um organismo que está habituado à comida sempre cozida, 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 a vida toda. De repente, quando muda a alimentação, o próprio organismo percebe que está entrando um alimento mais saudável ali. Então, ele já começa a fazer eliminação de toxinas, que ele até então não conseguia eliminar, porque era só alimento processado que entrava ali dentro.
E quando eu digo processado, é alimento cozido. De repente foi um processado mas que nós processamos, né? Nós cozinhamos, está super saudável, mas não tem enzimas. Então, aí é natural que o organismo reaja. É ele jogando para fora as coisas que não são legais e ele fazendo adaptação. Ele está saindo de um universo de coisas cozidas para entrar no universo de coisas cruas. Então, é natural algum tipo de desconforto, mas isso é passageiro. Então, já está, assim, atento que, né, no início, é natural ter algum tipo de desconforto. Muito bom, Cleo. Muito interessante. Vamos então aqui a mais uma pergunta que está no nosso chat, que nos chega do PQ Nazaré, de Portugal, e diz assim: eu não consigo manter uma alimentação viva por muito tempo. Sinto necessidade de algo quente. É psicológico? Não, não é psicológico, é porque, assim, toda a nossa vida, né, nós nascemos e aprendemos a nos alimentar de coisas cozidas. Então, é natural que o organismo também tenha essa necessidade. E aí, o importante é não manter o 100% cru. O que eu percebo, assim, quando eu estudei, né, para ser chefe, os professores que me ensinaram, eles seguem a alimentação 100% crua. E hoje está se tornando cada vez mais comum as pessoas se alimentarem 100% cru. Eu vejo como muito saudável 70%, 80% cru. E os outros 20%, 30% nós cozinharmos. Porque tem a energia para o nosso organismo também, né? O nosso fígado, ele precisa de coisas mais quentinhas. Então, isso dentro da medicina tradicional chinesa. Então, acho que é importante isso, que essa quantidade de cru seja superior à quantidade de coisas cozidas. E aí, esse cansaço, agora eu estou cansado, isso vai acontecer com muito menos frequência. Agora, quando nós sentamos para bater os 100%, é mais fácil de ficar cansado. Até por conta dessa questão da socialização, do inverno, que nós queremos coisas mais quentinhas. Dentro da alimentação crua, a gente consegue comer coisas amornadas também. A gente come uma sopa, por exemplo, amornada. A gente não come coisas frias o tempo todo. Mas, às vezes, nós temos que a nossa memória afetiva pedindo esse elemento, que está cozido, que está bem quente. Então, é respeitar isso também, né? Nós não conseguimos jogar para descartar o nosso passado, né? O nosso paladar, a nossa memória, tudo isso faz parte de nós, faz parte do que nós somos. Então, é respeitar isso também. Cleo, e é importante equilibrar então essas duas partes, ou seja, os hábitos que nós já trazemos com um tipo de alimentação, ou seja, a verdade é que se calhar um pouquinho de tudo é saudável. Sim, o que eu vejo é isso. Inclusive, aqui no Brasil nós temos um termo que se diz enfiar o pé na jaca. Jaca é uma fruta muito grande que a gente consegue entrar com o pé inteiro lá dentro. Então, nós temos essa expressão, enfiar o pé na jaca, que é assim, comer uma coisa horrível num fim de semana, por exemplo, enfia o pé na jaca, comer tudo errado. Então, é isso que nós queremos dizer. E eu acho que é importante, de vez em quando, mas assim, muito de vez em quando, a gente enfiar o pé na jaca. Justamente por conta dessa nossa memória afetiva. E eu vejo isso como uma coisa natural e vejo isso como fazendo parte de nós. Então, eu comi uma coisa, assim, horrível, mas que me remete à minha infância, a situações que eram muito prazerosas para mim. E aí eu como aquilo com prazer, sabe? Não fico me chicoteando depois, por que eu fui comer isso? Não, come com prazer e segue a vida depois. Então, esporadicamente, eu acho que faz parte desse universo do saudável, a gente ter um deslize também e respeitar. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? Então, e faz parte, nós temos deslizes, a gente de vez em quando errar em alguma coisa, é natural e a gente tem que saber lidar com isso, perdoar isso tudo, né? Em nós mesmos. Que maravilha, Cléo. Gratidão mais uma vez por esta partilha, realmente importante para todos nós. Embora desafiante que possa ser, às vezes, essa mudança, não é? Mas sem dúvida o que tu dizias também dos frutos da época, os legumes da época, são ensinamentos realmente que trazem grandes transformações na nossa vida, começando por aí, não é? Para além da economia, falamos também de estar alinhados com a natureza, no fundo. Sim, eu acho que assim, é buscar o conhecimento dos antigos, conhecimento das nossas avós, bisavós,
dos índios, das pessoas que estavam mais conectadas com a terra, que a gente foi perdendo isso. E agora a gente está perdendo, assim, numa velocidade absurda, cada vez mais, ao ponto de uma criança olhar para uma berinjela e falar que aquilo é um pepino. E aí ela, um monte de pacotes coloridos, e ela identifica qual que ela gosta mais pelo pacote. Então, assim, é uma desconexão muito grande. Então, a gente precisa de trazer isso de volta. E aí, o mais saudável é isso. Para nós estarmos bem, nós fazemos parte da natureza, né? Então, a gente precisa de ter essa conexão. E aí, a conexão também de, sabe, tomar banhos de mar, banhos de cachoeira, andar descalço na terra, quando for possível, plantar coisas, né? Ter vasinhos com aromáticas na cozinha. Então, ter essa conexão, isso faz parte dessa qualidade de vida, né? Sim. Bom, eu sou super grata, eu adoro essa participação no Mindália TV, porque eu me sinto em Portugal. Estou no Brasil, né, estou de volta aqui no Brasil, mas fico super agradecida por todos vocês que estão aí presentes e que espero né, tudo que eu falei aqui faça algum sentido para vocês e para as pessoas em outros países também, porque foi da Costa Rica, né, alguém que fez pergunta. Então, assim, as pessoas em outros países que estão aí nos assistindo também, que esse conteúdo faça algum sentido, e o mais importante de tudo, é desafiador? É. Mas se nós fizermos em doses homeopáticas, fica muito mais fácil. Então, esse desafio fica muito, muito próximo de ser alcançado, né? E pensar em sair da zona de conforto. Então, eu acho que é isso. Grata pelo tempo de todos vocês, grata, Vera, pela oportunidade. Gratidão também, Cléo, por esta partilha. Tínhamos aqui ainda um comentário do nosso Vítor que diz: temos que resgatar as nossas memórias afetivas através da alimentação dos nossos parentes, mas continuar buscando estar na alimentação viva. É verdade, Chefe Cléo, gratidão também, dizia o Vítor. Não quis deixar de partilhar contigo este comentário do Vítor, porque sem dúvida era o que tu estavas, reforçava o que tu dizias, Cléo. Gratidão mais uma vez. Recordo a todos vocês que nos assistem que poderão, e é muito importante para nós que subscrevam o nosso canal, já que essa é a forma que tem de apoiar este nosso trabalho, que aqui fazemos de forma diária para todos vocês e do coração. Da minha parte é tudo e despeço-me até à próxima conexão em direto.